Olá, sejam todos bem-vindos. Espero que todos tenham um bom dia. Vamos iniciar mais uma atividade de língua portuguesa. Hoje veremos a parte 2 do assunto figuras de linguagem. Lembram? Na primeira aula estudamos metáfora, comparação e metonímia. E então, vamos relembrar o que é figuras de linguagem? Figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. O que é recursos estilísticos? Constitui em um processo de manipulação da linguagem que permite a quem fala ou escreve sugerir conteúdos emotivos e intuitivos por meio das palavras. Figuras de palavras ou semânticas estão associadas ao significado das palavras. Exemplo: metáfora, comparação, metonímia, dentre outros. Agora estudaremos 4 figuras de linguagem. São elas: sinestesia, gradação, personificação ou prosopopeia e hipérbole. E então, vamos conhecer um pouco dessas figuras de linguagem? Sinestesia é a figura que mescla as diferentes sensações percebidas pelos 5 órgãos do sentido: visão, audição, tato, olfato e paladar. Ou seja, usam os 5 sentidos sensoriais para expressar emoções, sentimentos, dentre outros. Temos aqui alguns exemplos. Aquele doce olhar realçava a sua voz morna. Quer dizer que o olhar da pessoa combinava com a sua voz suave. Outro exemplo: sua voz soava docemente pelo salão principal. O cheiro doce da infância estava naquelas fotos. Quer dizer que, quando olhamos fotos antigas de quando éramos crianças, vem várias lembranças boas, como na casa da avó, brincadeiras com os amigos, comidas, travessuras, que nos faz associar a infância a algo bom, como um cheiro doce, gostoso de se lembrar. Outro exemplo: a visão fria da morte tomava conta de todos. Se você observar nesses exemplos, temos o uso dos sentidos sensoriais, como doce olhar, doce igual a paladar, morna igual a tato, cheiro doce, cheiro igual a olfato e doce a paladar, e assim sucessivamente. Então, não esqueça que quando usamos exemplos com esses sentidos, temos a figura de linguagem sinestesia. Agora vamos falar sobre gradação, que é caracterizada por uma sequência de palavras que formam uma progressão descendente, que é do elemento maior para o menor, ou ascendente, que é do elemento menor para o maior. Exemplo: é o nosso direito e dever acompanhar e participar da administração pública, conhecer cada projeto dos governos. A partir daqui entra o exemplo de gradação, onde podemos usar a forma descendente, que é do elemento maior para o menor, como no país, no estado, no município, na cidade, na vila, no bairro, no entorno em que vivemos. Se fosse na forma ascendente, seria do elemento menor para o maior,
como por exemplo, no entorno em que vivemos, como no bairro, na vila, na cidade, no município, no estado e no país. Agora, vamos falar um pouco sobre personificação ou prosopopeia, que significa atribuir a seres inanimados, que são seres sem vida, características de seres animados, ou atribuir características humanas a seres irracionais, como por exemplo os animais, que não têm capacidade de pensar, raciocinar, agindo por instinto, como o cachorro, o gato, dentre outros. Agora vamos ver alguns exemplos. Árvores pedem socorro. A árvore é um ser inanimado, sem vida, porém quer chamar a atenção para a preservação do meio ambiente. Outro exemplo. O dia acordou triste e escondido, ou seja, o sol não apareceu, ficou atrás das nuvens, aparentando um dia triste, ao contrário de um dia feliz e ensolarado, com pássaros e borboletas, dando a sensação de um dia feliz. Já ia me esquecendo. Prosopopeia é uma figura de linguagem usada para tornar mais dramática a comunicação. E chegamos à última figura de linguagem de hoje, hipérbole, que é a figura de linguagem que é caracterizada pela expressão exagerada de uma ideia. Exemplos. Na época da festa junina, sempre morro de medo de fogos de artifício. Ou seja, usamos muito essa figura de linguagem hipérbole. Quando dizemos que estamos morrendo de medo, para dizer que estamos com muito medo. Estou morrendo de saudade, para dizer que estamos com muita saudade de alguém. Outro exemplo, ela gastou rios de dinheiro, para dizer que gastou muito dinheiro, talvez até gastou o que não podia. Outro exemplo, será que eu tenho sempre que te lembrar, todo dia, toda hora? Eu te imploro, por favor. E aí, podemos até lembrar, mas a forma de falar toda hora já é um exagero nosso, não é mesmo? Então foi isso. Por hoje é só. Na próxima semana voltaremos com a parte 3 das figuras de linguagem. Finalizo com uma mensagem para você. Sempre que ficar com preguiça de estudar, lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Agora é a sua vez de exercitar o que aprendeu aqui. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima semana.